Olá pessoal, mais um vídeo então, esses vídeos iniciais que nós estamos fazendo de sinopse dos livros para o pessoal ter um conhecimento do conteúdo e algumas informações de bastidores, informações mais detalhadas sobre os livros. Estamos agora no terceiro livro da implantação do monoteísmo da Terra, primeiro Akenaton, depois Moisés, o libertador de Israel, e agora o Moisés em busca da Terra Prometida. Nem dá para imaginar que eu escrevi tantos livros assim, né? Só de falar eu já fico até cansado de tantas narrativas que nós temos que fazer. E esse é um livro interessante porque muitas pessoas às vezes colocam ele meio que assim, no ponto secundário, assim. É um livro que vende um pouco menos que os demais, mas esse é um livro que tem informações espirituais riquíssimas. Informações inclusive sobre alquimia hermética. Coisas que muitos iniciados gostariam de obter esse tipo de informação e não sabem que encontrariam nesse livro. E eu vou falar um pouco sobre isso para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque às vezes naquela quarta capa, aquele texto que fica atrás do livro, é difícil relatar tudo que contém a obra para dar um resumo que seja interessante para o leitor. Então, através de um vídeo a gente pode realçar mais esses detalhes. Bom, esse livro ele começa logo após o final do Moisés, o libertador de Israel, quando o povo de Israel atravessa o mar dos juncos. O povo egípcio morre na praia ali, todo o exército egípcio, inclusive o faraó Meremptah, apesar desses registros históricos não existirem, não terem essa informação. Mas se um dia vocês forem visitar lá o Museu do Cairo, lá no Egito, na Sala das Múmias, quem quiser ir conosco agora em novembro, nós iremos fazer mais uma viagem para o Egito. Lá na Sala das Múmias vocês vão ver que a múmia mais branquinha é do Meremptah. Será que é porque ele ficou afogado lá naquela água salgada do mar lá e ficou com um pouco mais de sal e coisa assim na sua mumificação? Algumas pessoas dizem que é só o excesso de natrão, né? aquele composto que eles usavam para mumificar. Mas ela é a mais clarinha de todas. Dá até para dar uma ideia assim, de que está com sal. E daí o livro começa nesse momento dessa travessia. Daí começam os primeiros meses de caminhada, semanas de caminhada pelo deserto. E muitas pessoas hoje em dia alegam que a distância ali do Mar dos Juncos até a Terra Prometida, até a entrada lá em Jericó, a travessia do Rio Jordão, é em torno de 500 quilômetros. Isso aí com idosos e crianças se faz numa caminhada de um mês. E por que se demorou todos esses anos para se chegar até a Terra Prometida? Por que diz que se passou 40 anos até o povo chegar até lá? Não foram 40 anos, mas foram quase 30. E por que isso? Porque Moisés disse que o povo de Israel só iria pisar na Terra Prometida com os pés puros. O que ele quis dizer com isso? Que ele iria fazer toda uma reforma moral e espiritual em seu povo para que se tornasse digno de se tornar a grande nação que se tornou o povo de Israel futuramente, com seus valores, com a sua cultura, com a sua integridade, como a gente conhece até hoje. O povo de Israel perdeu a sua terra, ficou naquele período da diáspora, todos espalhados pelo mundo por séculos e jamais perderam a sua identidade. Geralmente uma pessoa sai do seu povo, vai para outra nação e já absorve aquela cultura e esquece a sua própria. O povo de Israel, mesmo espalhado pelo mundo, mantiveram a integridade de seus textos sagrados, de seus valores, de sua cultura. Isso tudo por causa do trabalho que Moisés realizou nesse período pelo deserto, onde o povo passou poucas e boas, dificuldades incríveis, falta d'água, falta de alimento, dificuldades das mais diversas, ataques de povos inimigos do deserto, e assim, pouco a pouco, eles foram forjando seus valores. Um exemplo claro desse problema que Moisés teve foi logo de cara, logo depois de se libertarem da escravidão no Egito, o povo de Israel fez o culto ao bezerro de ouro, enquanto Moisés subia para receber as tábuas dos 10 mandamentos. O bezerro nada mais é do que o símbolo do deus Amon, que era o deus justamente egípcio que Moisés queria quebrar esse vínculo de servidão
de seu povo para com o Egito. Além dessa questão do bezerro de ouro, as pessoas até hoje falam algo que se refere ao deus Amon, que no final das orações as pessoas dizem Amém. Amém é a corruptela do nome Amon, Amen. Então no final das orações sempre dizia o nome do Deus, Amen, Amém, Amon. Então Moisés não permitiu nem mais que o povo falasse Amém no final das orações, deveria dizer que assim seja. Hoje em dia isso já se perdeu, em muitas religiões a gente vê as pessoas fazendo orações, até um Pai Nosso, e no final dizendo Amém. Está se referindo ao deus Amon do Antigo Egito. Vejam como tem muitas coisas que vão sendo mantidas século após século por tradição e as pessoas não sabem nem o significado daquilo tudo. Então, desde aquele primeiro momento, Moisés foi vendo essa dificuldade quando ele desceu da montanha com as tábuas da lei, viu o povo naquela festa completamente sem valores, completamente desequilibrada. Seria uma festa como a gente vê hoje nessas raves, com drogas, com tudo que tem de influência nefasta do plano espiritual. Ele então começou a utilizar com extremo poder o seu pulso de ferro para colocar o povo nos eixos. Muitos quiseram se rebelar, derrubar Moisés do poder para poder voltar ao seu desequilíbrio, ao seu desordenamento. Mas Moisés era um guerreiro, era nada mais nada menos que o faraó Menés reencarnado. Se vocês forem ver alguma reprodução de Menés ou Narmer, verão ele segurando o cabelo dos inimigos com um tacape na mão. Ou seja, ele era realmente um grande pulso de ferro. Era justo, mas vigoroso. Na personalidade de Atlas, na Atlântida também, ele tinha esse lado fraterno, humano, mas ao mesmo tempo um pulso muito firme e um poder mental assombroso. Moisés tinha um poder hipnótico muito grande, ele falava às massas e as pessoas ficavam completamente dominadas pela energia que ele irradiava. Então, pouco a pouco, ele foi transformando esses valores e permitindo que os sábios de nosso povo pudessem estudar e desenvolver técnicas que seriam úteis para o futuro. Uma das coisas mais interessantes foi que eles descobriram o poder sobre a eletricidade, o poder do elétricos, como eles chamavam na antiguidade. E a Arca da Aliança nada mais era do que um grande catalisador de energias elétricas. Ou seja, aquela misteriosa arca que hoje em dia ninguém sabe onde está e nesse livro relata o que foi feito com ela, nos mostra assim os mistérios daquela grande máquina que se construiu para assustar os povos inimigos. Quando o povo de Israel chegou até Jericó para invadir a terra prometida, dominar os cananitas, eles circundaram a cidade com trombetas e com a arca disparando raios elétricos para assombrar os inimigos. E se dizia que a presença do Deus estava dentro da arca, porque eles viam também a presença de Deus através dos trovões no céu, os raios, e viam como manifestações de Deus. E isso foi dominado através de uma engenharia, de uma ciência bem interessante que naquela época a gente não imagina que ocorria. Outra coisa muito interessante que eles dominavam, e que é uma coisa também que os alquimistas acham muito interessante, é a quebra do ouro num pó monoatômico com poderes fantásticos. E isso não se obtém derretendo o ouro. Jamais, o ouro derretido não vira pó, mas através de eletrólise, através de forças elétricas, através de arcos voltaicos, se quebra as moléculas do ouro e se transforma num pó branco de propriedades fantásticas, que muitos estudiosos até hoje ainda procuram entender melhor toda essa dinâmica do ouro monoatômico. E tudo isso é explicado nesse livro, sem contar os valores familiares que Moisés criou, fez as pessoas finalmente terem essa unicidade, pensarem uns nos outros, e disseram para todos os filhos de Israel: crescei e multiplicai-vos. Isso permitiu que os homens tivessem várias esposas, tivessem dezenas de filhos, porque era importante que Israel fosse uma nação grande com um exército forte. Nessa encarnação que eu estava reencarnado ainda como Natanael, como eu relatei no outro livro, eu casei com 10 esposas e tive 80 filhos, para vocês terem uma ideia. Isso foi uma incomodação louca, nunca façam isso. Uma mulher já é demais, imagina 10. E 80 filhos que eu não sabia nem o nome das crianças praticamente, mas tive filhos muito próximos e teve lições de vidas fantásticas desses filhos.
de filhos que eu não esperava uma atitude tão nobre, que repentinamente mostraram o seu valor. E esse livro, então, ele é interessantíssimo para educadores, porque ele mostra que um povo mesmo como o Brasil, que atualmente está precisando muito de educação, de construir uma cultura de valores, isso é possível, desde que as pessoas se engajem nesse projeto e entendam como isso sendo algo possível. Se o nosso povo tivesse uma cultura forte, valores fortes, sólidos, nós teríamos uma nação muito mais próspera. E é isso que me entristece com o enfraquecimento das religiões. As pessoas estão cada vez mais abandonando aqueles valores cristãos, aqueles valores crísticos, que são necessários para que nós nos tornemos grandes homens, grandes mulheres e uma grande nação. Os valores espirituais, que são entendidos também como os valores morais, são fundamentais para a gente criar aquela aura de amor, respeito, fraternidade, construção de um mundo equilibrado e harmônico. E isso Moisés conseguiu fazer no meio de todo aquele furacão que estava sendo vivenciado naquele período. Então esse livro é interessantíssimo, a narrativa e o momento que as pessoas começam a se amar, se agregar, se defender, se proteger e chegar então até o Monte Nebo, que foi o local onde o povo subiu junto com Moisés e de lá visualizou a Terra Prometida. O Monte Nebo fica na Jordânia atualmente, e nessa viagem que iremos fazer em novembro para o Egito e a Jordânia, nós iremos visitar este Monte Nebo, ou Nebo, como alguns falam. E ali nós poderemos ver aquela vista que Moisés e o povo teve da sua nação, da sua terra escolhida, da sua terra prometida, que hoje é Israel, atravessando o Rio Jordão. Então é um livro que tem diversos relatos, diversas informações interessantes, como eu disse para vocês, minúcias desses estudos e até da preparação daquela sociedade de estudos espirituais que no futuro se tornaria a sociedade dos essênios. Porque esses grandes mestres sabiam que o projeto de Moisés era preparar uma nação para receber o grande Espírito. O grande Espírito era Jesus, que reencarnaria entre os judeus e traria sua mensagem revolucionária de amor, fraternidade, que até hoje é o sustentáculo do mundo ocidental espiritualmente. Então vejam como teve um grande trabalho por trás de toda essa metamorfose que Moisés criou através de alguns conceitos duros que hoje em dia têm que ser revistos. A humanidade já evoluiu para um novo patamar, para um novo ponto, onde não é necessário mais algumas coisas tão duras como Moisés colocou naquele momento, mas que naquele momento eram úteis e importantes. E não devemos nos apegar a elas, como muitas religiões fazem. As religiões evangélicas atualmente são muito embasadas no Velho Testamento, querendo seguir ao pé da letra cada orientação. Mas o mundo evoluiu, o mundo mudou, os conceitos são outros, temos que avaliar com os olhos da razão. E até a própria religião judaica tem muitas coisas que ela se prende ainda, como por exemplo a questão da circuncisão do pênis dos recém-nascidos. Aquilo era necessário quando se vivia no deserto, onde não se tinha água, onde a higiene básica era difícil, era complicada, e aquilo era uma questão higiênica. Nos dias atuais isso não faz sentido nenhum, porque Deus iria querer que seus filhos fossem circuncisados sem motivo algum. Então a gente tem que entender a finalidade, o motivo, o que aquele ritual, aquele ensinamento, aquele método, aquilo te faz tornar uma pessoa melhor ou não. Então tudo isso precisa ser avaliado aos olhos do mundo de hoje. A questão de não comer carne de porco que eles tinham na época não era por uma questão de vegetarianismo, é porque o porco comia milho, comia alimentos de seres humanos e o gado comia capim. Eles não podiam se dar o luxo de criar animais que comeriam alimento que lhes faltava. Então era proibido criar porcos, era proibido comer porcos, só poderia comer gado. E diversas outras questões desse tipo. Bom pessoal, esse então é o Moisés em Busca da Terra Prometida, um livro com diversas informações interessantes que eu tenho certeza que todos irão gostar. E também irão adorar o enredo, a história, os diálogos, as partes emocionantes que ocorrem nesse livro.
o final da existência de Natanael com seus filhos, uma coisa muito bonita, muito interessante. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de divulgar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e também ativar o sininho para receber a notificação dos nossos futuros vídeos. Um grande abraço!